1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Eu quero pregar sobre doutrina hoje. Doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo. A palavra doutrina para muitos até assusta, porque eu venho aí de um ensino do passado, que havia o culto de doutrina. Esse culto de doutrina nada mais era, naquela época, do que usos e costumes. Não era tratado do que a palavra pedia, era tratado do que a igreja exigia. Então era exigido tamanho de cabelo, tamanho de saia e condutas assim. Ou seja, era um culto de doutrina humana. Mas eu quero falar para você sobre a doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? A palavra doutrina, para você entender melhor, significa ensino. Toda vez que alguém falar para você, você não tem doutrina, você vai, escuta, você sabe o que significa a palavra doutrina? Doutrina significa ensino. Doutrina nada mais é do que ensino. Só que os religiosos, os evangélicos, colocaram doutrina como se fosse costumes, usos e costumes, padrões de roupa. Eu venho de um tempo que, se a pessoa tivesse um pouco de barba, não poderia participar na pregação, nem ser obreiro de ministério semelhante. Eu conheço situações onde uma pessoa como o Sandro, com bigode, a la Dom Diego, não poderia participar. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Ainda existem igrejas assim, porque desconhecem o que a Bíblia diz sobre doutrina de Cristo. Quais são os ensinos de Cristo? É nele que eu tenho que me basear, é nele que eu tenho que ter uma conduta, é nele que eu tenho que me referendar. E aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, quem achou, leia bem forte. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Olha o que ele diz de uma maneira muito categórica: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvirem. Olha o que ele está colocando, que existe algo que você tem que ter cuidado. Primeiro, cuidar de ti mesmo. Tem gente que cuida mais da vida alheia do que da sua própria vida. Jesus declara lá em Mateus capítulo 7, por que julga o servo alheio? Por que você olha o cisco, o argueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está nos seus olhos? Ou seja, primeiro tira a trave dos seus olhos e depois auxilia o teu irmão a tirar o cisco que você pensa que ele tem na vida dele. Há muitas pessoas que são capazes de fazer comidas maravilhosas para as outras pessoas, mas ele mesmo come uma comida estragada. É semelhante àquele alfaiate que faz ternos de casimira, faz ternos de linho fino, faz terno de... Qual outro tecido bom aí, minha sogra? Um tecido caro e bom. Diga aí. Seda. Há muitos alfaiates que fazem roupas maravilhosas para as outras pessoas e vestem roupas rasgadas. Assim são pessoas às vezes que querem corrigir pessoas, mas não corrige a sua própria vida. A igreja, um aviso para você de plantão que está aqui: a igreja não tem fiscais, a igreja não tem pessoas que vai ficar fiscalizando você. A igreja não foi instituída para ficar fiscalizando o que a pessoa faz ou deixa de fazer na sua casa, no seu lazer. Ou o Espírito Santo convenceu você do pecado, ou você cresceu na maturidade e sabe discernir o certo e errado, ou então você tem que nascer de novo. E Paulo está dizendo para Timóteo, o seu discípulo: tem cuidado de ti mesmo. Não vou tratar dessa primeira parte, eu vou tratar da segunda parte, que diz da doutrina. Ele está dizendo: preserva a sua vida, cuida da sua vida, mas tem cuidado da doutrina. Que doutrina é essa? Porque parece que ele não especifica a doutrina. Parece que esse assunto doutrina, toda a igreja já sabia o que era.
Ou seja, era algo que todos os cristãos daquela época sabiam o que ele queria dizer. Tanto que ele não especifica que tipo de doutrina que é. Mas a Bíblia Sagrada, ela interpreta por si mesmo. A primeira regra de hermenêutica, que é a arte de interpretar texto sagrado, é a própria Bíblia se interpreta a Bíblia. Você não tem que procurar em livros a interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você lê um texto que você não entendeu, mais à frente ou mais atrás você vai entender, porque os autores, eles se esclarecem mutuamente. A Bíblia explica a Bíblia. Diga amém. E ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso você vai salvar tanto a si mesmo como as pessoas que você vai falar. Então nota que as duas coisas para você ser salvo é você vigiar a sua vida e você cuidar da doutrina. Que doutrina é essa? Repita comigo: que doutrina é essa? Que ensino é esse? E nós vamos ver que lá em Hebreus capítulo 6, ele torna a falar. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu, não importa se foi Paulo ou não que escreveu Hebreus, porque não tem o autor da carta de Hebreus. Eu penso que talvez seja Paulo, porque ele fala sobre que estava solto Timóteo. Dá a entender que poderia ser Paulo. Também não há problema quem seja o autor. Mas ali em Hebreus capítulo 6, olha o que diz em Hebreus capítulo 6. Se você tiver dificuldade de abrir, não abra, só apenas ouça. Lá ele declara assim: deixando os rudimentos. Ele coloca uma coisa interessante. Ele nos alerta que há rudimentos, há fundações, há fundamentos que o cristão tem que guardar. Ele toca esse assunto de doutrina, e ele diz um pouco mais o que é a doutrina. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Perfeição aqui diz maturidade, crescimento. Uma pessoa da estatura do varão perfeito, uma pessoa madura espiritualmente. Ele está dizendo assim: deixe os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, você já sabe o que isso significa, e agora prossiga para coisas maiores. Então, doutrina de Cristo para o cristão antigamente era algo que ele sabia o que era, e nós vamos descobrir hoje o que ela é. E alguns cristãos já sabem o que ela é, porque não é pesado. Jesus declarou qual era o ensino dele. Jesus declarou o que ele pede de ti. Jesus declarou a exigência para você entrar no reino. Ele declarou. Nós só vamos relembrar você. Se você já sabe, maravilha. Se você não sabe, você vai saber. Se você sabe e deixou de praticar, você vai ser renovado. Diga assim: leite é para criança. Diga assim: mas não faz mal o adulto tomar. Não faz mal, às vezes eu tomo um copo de leite. Você voltar aos rudimentos da palavra e buscar os ensinos básicos da fé, não vai fazer mal para você, vai te alertar. Há muitos cristãos mais tempo na fé, às vezes esqueceram a doutrina de Cristo, às vezes não lembram mais do que Cristo ensinou. É por isso que o pastor tem que trazer à tona o ensino de Cristo, para que a igreja entenda que exige fundamentos que você não pode mover, você não pode tirar. A casa sendo construída em fundamentos de areia, e quando vem a tempestade ela cai, porque não é a rocha, e quando vem a tempestade ela permanece firme se ela está na rocha. E a casa construída na rocha, que está em Lucas 6,46 a seguir, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faceis o que eu mando? Então existe uma doutrina de Cristo que ele exige de nós. Mas qual doutrina é essa? Mas eu quero terminar de ler esse texto. Leia comigo o capítulo 6, versículo 1 bem alto de Hebreus. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina, continue. Doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina do batismo, ensino do batismos, diga-se plural. Diga-se batismos. Então tem batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, batismo no corpo de Cristo. Há batismos que você tem que entender. Continue lendo. Continue, queridos. Ressurreição dos mortos, imposição de mão e do juízo final. Isto faremos se Deus permitir. Note, ele está dizendo que a doutrina de Cristo, ela vem antes de tudo isso. Mas ele está dizendo que há outros rudimentos que você tem que aprender.
E o primeiro rudimento que você tem que aprender deveria ser arrependimento das obras mortas. Você tem que entender o que é arrependimento de obras mortas. Quando fala de obras mortas, é obras que não têm vida, que não produz nada. Árvore que não produz nada vira lenha, já diz um cantor de rap cristão. E vira lenha para queimar na fogueira. E as árvores somos nós. Aqui diz o texto que é uma doutrina de Cristo. Diga assim: é uma doutrina de Cristo. Não é do pastor fulano, falou do pastor Beltrano, do reverendo, do apóstolo, do profeta. É os ensinos de Cristo. E agora, propriamente dito, nós vamos entrar. O que é essa doutrina de Cristo? O que ela é? O que Jesus nos ensina a fazer? Abre, por favor, em Mateus capítulo 22, e você vai ver resumido, num versículo, o que Jesus exige de você. O que é o ensino de Cristo? Por favor, Mateus capítulo 22. Quem achou, diga amém. Versículo 34, olha o que diz aqui. Que doutrina é essa? Que ensino é esse? Que tanto Paulo incentivou os discípulos de aprenderem, de andarem, de perseverarem. E dizendo que se não guardasse, poderia perder até a salvação. Ei, tem uma notícia para você: se você não guardar a doutrina de Cristo, você não é salvo. Se você não andar nos ensinos de Cristo, você não é salvo. E se você parou de andar no ensino da palavra de Cristo, você também perdeu a salvação. Tem que renovar a sua vida. Tem gente que não perca a salvação, não perde. Ele está dizendo que para você ser salvo, você tem que guardar a doutrina de Cristo. É só você usar a inteligência. Se ele está dizendo que para você ser salvo, você tem que guardar a doutrina de Cristo, então quem não guarda a doutrina de Cristo, não está salvo. Salvação subentende livre do fogo eterno, livre do Geena, condenação eterna, onde o bicho nunca vai morrer, onde será salgado com sal, e as labaredas queimarão de acordo com o que a pessoa recebeu. Recebeu muito de Deus, conhece muito de Deus e não pratica, vai arder mais. Eu tenho um pastor que brinca assim: quem conhece mais de Deus e não pratica, vai queimar no fundo do tacho. Quem conhece um pouco, mas não pratica, vai queimar na tampa do tacho. Ou seja, o detalhe, irmãos, é você conhecer e procurar praticar os ensinos de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Vamos te mostrar qual é a doutrina de Cristo. Tem gente que acha que é pesado demais. Não é pesado o que Deus pede para você, não é. Olha aqui, capítulo 22, por favor, versículo 34. Aparece um fariseu, um doutor da lei, um homem conhecedor do Velho Testamento, e ele chega para Jesus e ele faz essas perguntas aqui para ele. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, conhecedor da lei do Velho Testamento, interrogou-o para experimentar, dizendo: leia comigo: mestre, qual o grande mandamento? Qual a grande doutrina da lei? O 37, leia. Jesus lhe disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, grande doutrina. O 39, leia. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então você está descobrindo agora o que é a doutrina de Cristo: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a doutrina de Cristo. Quem ama a Deus não vai fazer ídolos. Quem ama a Deus não vai se inclinar debaixo de idolatria. Quem ama a Deus não vai servir outros deuses. Quem ama a Deus não vai sacrificar a sua vida a prazeres do mundo. Ele está dizendo amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento. Se ele está enfatizando de todo, porque é difícil, ele está colocando os dois mandamentos como a doutrina dele. O primeiro mandamento diz respeito à adoração.
Você foi criado para adorar o Senhor, não para adorar o seu corpo, ou adorar o corpo de alguém, ou uma banda, ou um cantor, ou um pregador, ou um ministério, ou uma placa de igreja. Você foi chamado para se inclinar diante daquele que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, somente a Ele adorarás. Tem gente que adora filho, tem gente que adora neto, tem gente que adora esposa, tem gente que adora marido, tem gente que coloca o filho acima de Deus. Tem gente que coloca a família acima de Deus, tem gente que coloca o chamado acima de Deus, tem gente que coloca o trabalho acima de Deus. Põe toda a tua força no trabalho, põe toda a sua mentalidade no trabalho e não põe nada em Deus. No trabalho você não dá BO, no trabalho você segue regras, no trabalho você é disciplinado, e para Deus você é relaxado. Como é que pode? No trabalho você entra no horário, sai no horário. Se chamar você para fazer uma extra, você encara porque você não quer perder o recurso. E para Deus não faz um esforço, não faz uma entrega, não tem um tempo de qualidade para meditar na palavra, não tem um tempo de qualidade para ter um lugar secreto com Deus, não tem tempo de qualidade para chorar diante do Senhor, não sabe que é lágrima diante de Deus. Davi era um adorador por excelência, ele aprendeu isso. E a adoração se aprende, a adoração não nasce dentro da gente, embora tenha embutido em cada ser humano, mas está sufocado pela natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa de todos os homens sufocou o princípio, a essência sua, que é adorar a Deus. Todo ser humano tem essa essência, irmão. Todo ser humano tem isso sufocado dentro dele. E sabe aonde ele vai canalizar? Numa mulher, num homem, num trabalho, num vício, numa bebida, na luxúria. O que ele está dizendo com isso? Ele está querendo adorar alguma coisa. As pessoas que vão para boate, as pessoas que vão para farra, eles não estão entendendo que aquela adoração que está dentro deles era para ser para Deus. Aquela dedicação deles não era para a carne, era para ser para Deus. É por isso que nada vai te suprir. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Nada vai saciar a sua vida além da presença de Deus. Há quem diga que o ser humano tem um buraco dentro dele, que tenta suprir, tenta colocar outras coisas para ver se tenta suprir esse vazio. E esse buraco é do tamanho do Filho de Deus, esse buraco é do tamanho da cruz de Cristo, esse buraco é do tamanho da pessoa do Santo Espírito. Entenda isso. Há pessoas que passam a madrugada sobre um corpo que ele nem conhece, nem conhece, ele se esbalda ali, e no final do outro dia, acorda ali cabisbaixo, derrotado. Por quê? Porque se prostrou diante daquilo que Deus não se agrada. Adoração a Deus, o primeiro mandamento fala de adoração, o segundo fala de comunhão. Adoração e comunhão andam junto. Quem adora tem comunhão com o próximo. Quem tem comunhão com o próximo, porque adora a Deus. Dentro das igrejas, nós vemos pessoas que dizem que são adoradoras de Deus, cantam para Deus, mas são pessoas ilhas. São pessoas que não se movem para ninguém, não se movem para mãe, para pai, para irmão, para parente, para vizinho, não se move para irmão da fé, não se move para ninguém. Já não sabe nem o que mais é chorar por pessoas. É capaz de ver uma pessoa sendo degolada na televisão e não ter sentimento nenhum. É capaz de ver crianças sendo jogadas na lata de lixo e não ter sentimento nenhum. É a geração que está se criando hoje em dia. São gerações insensíveis. São maridos insensíveis com o choro da mulher, são mulheres insensíveis com o coração quebrantado do marido, são pessoas insensíveis, porque não adoram a Deus. Se você não consertar primeiro com Deus, presta atenção, você não conserta com os homens. Sabe por que muitos se dão mal com o filho, com o marido, com a esposa? Porque não estão relacionando direito com Deus. Porque quando você aproxima de Deus, Ele conserta a área horizontal, meu irmão. Primeiro a vertical, depois a horizontal. Pastor, eu não sei porque a minha vida vai mal. Eu sei porque vai mal, porque você não está aliançado com Ele. Porque é impossível, preste atenção, é impossível quem tiver intimidade com Deus se dá mal, meu irmão.
Ele é capaz de morrer na fogueira dando risada. Ele é capaz de entrar na fornalha de fogo glorificando o Deus vivo. Ele é capaz de entrar na cova dos leões sabendo que Deus pode dar o livramento. A pessoa que tem intimidade com Deus, ele é capaz de perder tudo e chegar como Jó no capítulo 19, versículo 25 e declarar: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará, ele vai julgar a minha causa. Só pode falar isso, irmãos, quem tem intimidade com Deus. O esposo da mulher da guarda municipal que foi assassinado. O rapaz teme a Deus. Ele chorou, desmaiou pela perda da mulher, mas na hora que colocaram o microfone na boca dele, sabe o que ele declarou? Eu sei que um dia eu vou encontrá-la. Eu perdoo as pessoas que mataram a minha esposa, porque eu tenho Jesus no meu coração. Quem é que pode falar isso? Quem tem intimidade com Deus, irmão. Você, pelo contrário, você pensa: se fosse comigo eu matava. Tem gente assim dentro da igreja aqui. Tem gente aqui que diz assim: por mim eu sou a favor da pena de morte. Se fosse o pescocinho do teu filhotinho, da tua filhinha, você puxaria a guilhotina? Hã? Amado, para e pensa. Nós não sabemos amar as pessoas porque nós não estamos amando a Deus verdadeiramente. E isso é a doutrina de Cristo. Isso é o ensino cristão. Não relaciona bem com o cônjuge porque não relaciona bem com Deus. Porque se consertar o relacionamento de cima, Deus movimenta o de baixo. Tem pessoas que não tem, como se fala, paz nem dentro de casa, irmãos. Tem lá fora. Como é que pode? A minha casa é um ninho de paz, irmão. Como eu preservo esse lugar chamado lar? Mas antes de eu preservar o lar, eu preservo minha comunhão com Deus, com o Pai. Agora ele está dizendo sobre arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas? Ele está dizendo para um povo que era cristão. Os hebreus tinham se convertido. A carta dos hebreus é para cristãos judeus que se converteram e estavam voltando para a lei. Eles queriam guardar Cristo e fazer sacrifício. Eles queriam guardar Cristo e guardar o sábado. Eles queriam guardar Cristo e guardar os rituais. E Paulo diz: não é bem assim não. Você não tem que servir tradição em Cristo. Você escolhe o que você quer. Ele diz: se você começar a voltar nessas práticas, não haverá resgate para a tua alma. Ele diz no capítulo 6, se você depois de ser iluminado, ser tocado pelo dom espiritual, voluntariamente continuar no pecado, já não resta mais sacrifício do pecado. E ele coloca o primeiro princípio para você mostrar que você ama a Deus: arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas? É você reconhecer que você é um pecador de nascimento. É você reconhecer o grau de ofensa que você já praticou em relação a Deus. Porque há pessoas aqui que medem o pecado um do outro. Não, aquele lá fez isso, ele é mais pecador que eu. Para Deus não tem tamanho de pecado, meu irmão. Eu comentei na igreja ontem que preguei. A pessoa que matou 100 pessoas, ela é tanto quanto pecadora como aquela pessoa que aborreceu o irmão, que deixou o irmão triste. Onde está escrito isso, pastor? 1 João capítulo 4. Lá diz que quem aborrece o seu irmão é homicida e nunca viu Deus. Homicida, se você sabe, é código 121 brasileiro, é crime. É sujeito a pena de 30 anos de reclusão, porque assassinou alguém. Então, se eu entristecer essa pessoa, se eu magoar essa pessoa, eu estou sendo assassino. Eu sou punido da mesma forma do que aquela pessoa diante de Deus que matou 300 mil pessoas. Pastor, que negócio é esse? Pastor, eu não adultero, eu sou fiel à minha esposa. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 23, se você olhar o sexo oposto com desejo, você já adulterou. A Bíblia diz: se você cobiçar o sexo oposto, cobiçar no teu coração, você já cometeu adultério no seu coração. E tem um adultério espiritual ainda. Se você não serve a Deus e serve as outras coisas com mais dedicação, aquelas coisas são o teu Deus, e Deus não é nada para você, você está adulterando.
Você serve mais o trabalho do que a Deus. O teu trabalho é o teu Deus. Você serve a família mais que Deus. A tua família é o teu Deus. Você serve o teu corpo mais do que a Deus. O teu corpo é o teu Senhor. Tem gente, irmãos, que cultua o seu corpo de uma tal forma exagerada. Tem gente que olha no espelho, fica ali 3 horas. Tem gente assim. Diga assim: eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e o próximo como a mim mesmo. Comunhão. Como se mantém comunhão à distância? Me responde. Comunhão também não é fácil, é um sacrifício. Você tem que lidar com a pessoa que pensa diferente, ela tem opiniões diferentes, ela tem posições diferentes, mas são pessoas. Se o próprio Jesus declara: se o teu inimigo tiver fome, dê pão para ele. Se ele tiver sede, dê água para ele. Ele fala de relacionamento até com o inimigo. Não é você andar com o inimigo, mas é você ter o coração não vingativo contra ele. Porque diz a Bíblia que minha, diz o Senhor, é a vingança. Você não tem que fazer vingança. O Salmo 91 declara: somente com teus olhos verá a recompensa das pessoas. Diga assim: somente com os meus olhos verei a recompensa daqueles que me perseguem. Diga: mas eu não desejo isso para eles. Diga assim: mas Deus julga a circunstância. Quem está compreendendo, glorifica o nome do Senhor. A doutrina de Cristo é leve, meu irmão, mas ela tem um preço, a tua renúncia. A pessoa que ama a si mesmo não consegue amar a Deus no sentido egoísta. A pessoa que tem um amor egocêntrico, que só pensa em si: aí eu livrando a minha vida, o resto. Tem gente assim. Eu tendo a minha parte. É igual em casa, quando tinha bolo, quem chegava primeiro comia tudo, irmão. Quem chegava por último não achava mais nada do pudim. E até hoje, se bobear na nossa casa, ainda funciona assim. Chocolate tem que esconder. Esse dia eu achei um chocolate branco da Lídia lá. Estava com a vontade, irmãos, de comer um açúcar. Aquele chocolatinho branco da Hershey, estava ali. Fala: me come, me come. Eu escutei, eu estou falando sério, eu escutei ele falar: me come. Eu fui lá e comi. Aí a Lídia falou assim: pai, cadê o chocolate que estava aqui? Eu quase falei: o rato comeu. Amado, o ser humano pensa em si. Quem está compreendendo? E Deus chama para você pensar nele em primeiro lugar. Você vai fazer um negócio, põe Deus em primeiro lugar. Você vai tomar decisão, pede orientação para Ele. Você vai viajar, pede a bênção dEle. Você vai escolher algum lugar, vai mudar de lugar, pede a direção dEle. Deixa Ele conduzir a tua vida. Mas sabe que tem um segundo ensino: ame o próximo. Ame o próximo. Essa parte é delicada, irmão. Mas você só consegue amar uma pessoa se você amar a Deus. Porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Jesus declara: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me deste de vestir, estava preso e foste me visitar. E alguém perguntou: quando é que o senhor esteve preso? Quando é que o senhor teve fome? Quando é que o senhor teve frio? E Jesus declarou: quando você fizer um desses pequeninos, você fez a mim. Agora você cumprimenta a pessoa com desleixo: tudo bem. Faz assim, pega o dedinho: tudo bem. Eu peço para alguém aqui, eu acho que eu não vou pedir, aliás, eu vou pedir sim, mas eu fico triste quando eu peço: olha para o teu irmão e fala que você o ama. Parece que manifesta uma enxucaveira na pessoa, com 7 flechas junto, com tranca-rua, com tudo, com os cão. É verdade, a pessoa olha: que isso, irmão? Que isso, irmã? Há mulheres que não conseguem pegar a mão do marido.
Há mulheres da igreja que não conseguem beijar a face do marido. Se não faz isso aqui, não faz em casa, não faz em lugar nenhum. Não tem gesto de afeto, não tem carinho, não tem comunhão com o próximo. Amado, isso é quebrar a doutrina de Cristo. Isto é perder a salvação. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso te salvará a ti mesmo e aos outros que te ouvem. Como que as pessoas vão ser ganhas se você não pratica o que você está ouvindo? Como? Como que as pessoas vão ser ganhas se olhar eu tratando a minha esposa com truculência, com indiferença, com ignorância, com estupidez, com frieza? Como? Como que eu vou chegar para um jovem casal e vai, escuta, casamento funciona? Ele vai olhar para mim e vai dizer: funciona não, estou fora. Mas quem é nascido de Deus, presta atenção, quem arrependeu das obras mortas, ele consegue amar a Deus pelo Espírito Santo. Ele consegue amar o próximo pelo amor do Espírito Santo que está derramado no seu coração. E a tua vida é transformada de passo a passo. Glorifica e exalta o nome do Senhor. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Glorifica o nome do Senhor. Aquilo que você acha que é impossível, Deus tornará possível na sua vida. Então somente faz a sua parte, que é buscar ter intimidade com Deus. Eu sei que as feridas em animais afastam os animais, irmãos. Um animal ferido fica afastado. O animal, quando está machucado, ele fica encolhido, ele fica agressivo, ele fica de choramingando, e qualquer tipo de ação em relação a ele pode ser violento. Isso também acontece com os seres humanos. Seres humanos que foram ofendidos, machucados, têm a tendência de se isolar. Mas ei, eu tenho uma notícia para você: Deus não foi o causador dessa ferida. Ei, Jesus não foi o causador desse mal. Jesus é a solução dessa circunstância. Jesus é a cura dessa ferida. Assim como o diabo precisa de uma pessoa para te ferir, Deus precisa de uma pessoa para te curar. E quem sabe seja eu nessa noite dizendo para você que o Senhor te sara do teu passado, o Senhor cura as tuas feridas e te dá esperança. Não deixa o teu passado determinar o teu futuro. Eu vou curtir a vida. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu final conduz à morte. Provérbios 4, versículo 12. Eclesiastes 12 declara: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não haja contentamento. Há muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, por rejeitar a correção, lá na velhice, vão estar entristecidos se chegarem até lá, e vão lembrar desse pregador, que um dia lembrou você. Eu aprendi que tem dois professores na vida. Diga comigo: tem dois professores na vida: a sabedoria e a correção. A sabedoria aplica a lição antes do problema acontecer. A sabedoria, ela apresenta a lição antes de você cometer o erro. A sabedoria te ensina antes do erro. A correção, ela aplica a lição depois do erro. Qual professor que você vai dar ouvido, igreja? A sabedoria ou a correção? Porque você pode escolher o pecado, mas a consequência você não escolhe. A consequência virá. Quem está compreendendo? Diga assim: eu vou escolher bem a semente, porque a semente determina a colheita. Você quer uma colheita diferente? Muda a tua semente. Você quer ter pais felizes? Muda a sua atitude. Você quer ter mulher feliz? Muda a tua semente. Você quer ter um marido diferente? Muda a tua semente. Você quer ter patrões diferentes? Muda a tua postura no trabalho. Você quer ter uma colheita diferente? Muda a tua semente. Acorda do mesmo jeito, vive do mesmo jeito o dia inteiro, vai dormir do mesmo jeito e vai amanhecer pior. Diga assim: quem quer colheita diferente, usa semente diferente. Mas se você está chegando no mesmo lugar sempre, porque você está andando para o mesmo caminho sempre. Quem está compreendendo, irmão? Sabedoria aplica a lição antes do erro. A correção aplica a lição depois do erro. E tem dois tipos de dores que Deus usa. Diga assim: arrependimento
e tristeza. Arrependimento é aquela dor no coração porque você está magoando alguém, você está ouvindo a tua consciência te acusar, você está percebendo que a tua consciência está amortecida, e você começa a ter aquele arrependimento do fundo do coração, e você começa a perceber que você está agindo errado, e você começa a entender que esse caminho é caminho de morte, é um arrependimento para salvação. Mas se você não ouvir essa dor, vem a segunda dor, que é a tristeza. Diga assim, a tristeza. Diga assim, tristeza não é arrependimento. O que é tristeza? É aquele sentimento de decepção, é aquele sentimento de remorso, é aquele sentimento de vazio, é aquele sentimento de depressão maligna, é aquele sentimento do filho que não cuidou da mãe, que está enterrando a mãe no cemitério, é o sentimento do filho que não teve comunhão com o pai e está sepultando o pai naquele dia. É esse tipo de tristeza que eu estou te falando. É aquela tristeza que a pessoa fala, puxa vida, eu tinha tudo e não valorizei. É aquele sentimento do homem que não honrou a mulher e perdeu a mulher. Ele lembra da mulher e diz, puxa vida, eu não honrei a minha mulher. Ou a mulher que não honrou o marido e perdeu o marido e sente falta do marido, mas o marido já não está mais. É tristeza. Existem certas dores, irmãos, que nunca vai ser no coração da pessoa, porque ela tomou decisões erradas. Ela vai ter consequências. Deus pode amenizar, Deus pode abrandar essa dor, mas ela vai continuar latente no coração da pessoa. Puxa vida, eu magoei aquela pessoa. Puxa vida, eu fiz errado. E é aí que produz, se você tem Cristo, o arrependimento de obras mortas. O que é isso? Tem gente que acha que arrependimento é só na hora do apelo da cruz. Não, arrependimento é diário. Todos os dias você tem que pegar essa carcaça, investigar o seu coração, investigar a sua alma e falar, Senhor, tem áreas da minha vida que está cheirando mal, tem pensamentos que estão vindo ao meu coração, tem sugestões que estão vindo à minha mente, que eu sei que não agrada ao Senhor, eu sei que será tragédia na minha vida, me ajuda a vencer, Senhor, eu me arrependo. O que é arrependimento de obras mortas? É você reconhecer o pecado, confessar o pecado e ser perdoado pelo braço eterno do Senhor e não cometer mais. Doutrina de Cristo: amar a Deus e amar o próximo. Aqui em Hebreus 10, para nós orarmos contigo, olha o que diz aqui em Hebreus 10, capítulo 2 de Hebreus, versículo 3, diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Como você pensa escapar se você não atentar para a salvação? Como você pensa escapar se você não vigiar o que Deus falou contigo? Deus está falando contigo na tua consciência, através de homens, e às vezes através até do juízo. Até no juízo Deus pode pôr a mão, depende do grau do juízo. Às vezes tem pessoas que estão debaixo do juízo e Deus ainda está poupando com misericórdia, porque, amado, Deus lembra da misericórdia quando Ele aplica a vara. Entenda isso. É igual o pai quando bate no filho, dói mais no pai do que no filho. A única vez que eu dei uma chinelada na Lídia, doeu mais em mim do que nela, porque ela falou assim: eu duvido que o senhor me bate. E tem mãe que fica prometendo: eu vou te bater, eu vou te quebrar, eu vou te bater, eu vou te bater, e nunca bate. Você está deixando um filho sem vergonha. Você está mostrando que você não tem palavra para o teu filho. Que você fala, você faz com o teu filho. Não lança a palavra que você não vai cumprir. E aquilo que você tolera, você nunca muda. Se você tolera um mau comportamento, você nunca vai mudar aquele mau comportamento. Aquilo que você confronta, você muda. Aliás, só há mudança se houver confrontação. Se você não tem mudança, porque você não confronta a tua vida com a palavra. Se a tua vida continua essa vidinha medíocre, essa vida religiosa, essa vida cristã, vou na igreja de domingo, levanta a mão, glorifica a Deus, não vejo a hora de ir embora para ver o gol da rodada, ver o final do Fantástico. Amada, sua vida não muda, você não confronta. E quando eu dei a chinelada nela, eu vi ela fazendo aquele beicinho pequenininho. Eu fui quase chorar do outro lado, mas não mostrei para ela que eu estava chorando. Fui lá, bati e engole o choro. Diga assim: o pai não tem prazer na correção. Diga assim: mas é necessária a correção.
Hebreus 12 diz que o filho que não tem correção é bastardo. Deus, ele corrige quem ele ama, e às vezes a correção de Deus é aquilo que você deseja que ele não dá, é aquela porta que você deseja que seja aberta, ele fecha, é aquela situação que você almeja de todo o coração, ele fala, não vou dar. Ou então ele é capaz de te dar e fazer você perder o prazer, porque tem provérbios assim: Deus vai satisfazer a tua alma, mas vai definhar o seu coração. É mais ou menos assim: o filho está insistindo, então tó. Mas você não tem a minha bênção. Mais ou menos assim. Uma vez a minha mãe estava fazendo biju, aquele bolinho de chuva, fazendo, e meu irmão comendo a massa, só pegando a massa. O meu pai viu e falou assim: você quer comer? Quero. Com aquele zoião de lombriga, quero. Ele pegou a massa, então come tudo. E não é que o menino ia comer, irmão? Ele pegou toda a massa e ia comer. Aí que o meu pai deitou um chicote nele. Diga: se o pai sabe o melhor para mim. Termino contigo para a gente orar, para ter um tempo de qualidade em oração, porque Deus quer renovar consciências que estão machucadas aqui. Deus quer purificar a tua consciência. Deus quer lavar você de cima a baixo. Deus quer fazer você uma nova criatura, capaz de amar a Deus e as pessoas. Olha o que diz aqui em Hebreus 9, por favor. Hebreus 9. Perdão, eu falei 9 ou eu falei 10? 10 e 19, perdão. 10 e 19. Que eu também estou no 9, 11 e 14. Que diz que Ele ofereceu uma vez só, nos purificará. Capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. 21, leia. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Leia o 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros para vos estimularmos ao amor. Olha o que ele está dizendo: que diante de Deus Ele purifica a sua má consciência. Sabe que tem pessoas que ficam com acusações na mente? Não é nem o diabo que está te acusando, é a sua consciência. Porque o diabo acusa nós diante do altar de Deus, diz em Apocalipse. Diz que Apocalipse ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Ele fez isso para Jó diante de Deus. Quem acusa nós não é o diabo, ele acusa nós lá em cima, diante do trono. Está vendo? O teu filho está fazendo isso, eu tenho direito de dar uma lambada nele. E Deus, como é justiça, Ele permite. Por quê? Você está dando liberdade para receber o juízo. E eu descobri: o chicote do juízo é o diabo. Diga assim: a vara de correção que Deus usa é o diabo. Ele solta o pitbull na pessoa. Pega. Só dá uma mordidinha. Quem está compreendendo? Diga assim: mas diante do trono o Senhor lava a minha consciência. Mas esse versículo, capítulo 9, versículo 11, leia comigo. 11 não, 9, 14, bem alto, leia. Leia, queridos. 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, purificará a vossa consciência do quê? Das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Tem gente que ainda não serve ao Deus vivo, porque está servindo às obras mortas, porque não se arrependeu ainda verdadeiramente. Ah, pastor, eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque falta aproximação dEle. Quanto mais próximo dEle, mais força você vai ter. Eu não consigo vencer a carne se eu não chegar diante de Deus primeiro. Eu não consigo mortificar os desejos do meu pensamento se eu não aproximar dos pensamentos de Deus primeiro. Para isso precisa gastar tempo, para isso precisa sentar para ouvir, para isso tem que ler, para isso tem que orar, para isso tem que chorar diante de Deus, para isso você tem que clamar ao Senhor. A nossa carne não gosta disso.
A nossa carne quer as coisas fáceis. Quem está compreendendo? Hoje você tem cartão de crédito. Hoje você tem o passe livre nas cancelas do pedágio. Hoje você tem um café instantâneo. Hoje você vai comer um lanche fast food. Hoje você vai comer uma comida relâmpago. As coisas, um lanche fast food. Hoje você vai comer uma comida relâmpago. As coisas hoje em dia é tudo relâmpago. E as coisas de Deus não é instantânea. As coisas de Deus é trabalhada. Pastor, faz tempo que eu estou na igreja e a minha vida não mudou. Continue insistindo, continue insistindo. Deus vai agir naquele que insiste diante dele. Jacó tinha um problema sério na vida dele. Ele conquistou tudo, mas era vazio. Ele teve prosperidade, diz que ele era muito rico, mas ele tinha que consertar algumas coisas que ele não consertou na vida dele. Sabe o que ele fez? Ele passou todo mundo à frente, ficou só ele e Deus no Val de Jaboque, no Peniel. E diz a Bíblia que ele declarou: se o Senhor não me abençoar, não te deixarei. O que ele fez? Ele agarrou Deus. Deus quer ser amado, irmãos. Tem gente que ama mais a novela, mais o filme, mais o ator, mais o time de futebol do que a Deus. Tem gente que chora por pessoas e não chora por Deus. Quem já chorou por pessoas? E que levante a mão. Aquela miserável não me ama. Que coisa mais feia. Ele me deixou. Ninguém gosta de mim. É igual o viciado que chora pela dependência da droga. Eu preciso. Amado, o dia que você fizer isso para Deus, presta atenção. Eu deixo de ser pregador se Deus não mudar a sua vida. Eu abandono o ministério. Estou falando sério para você. Se você fizer essa força diante de Deus: Senhor, eu quero o Senhor com tudo que eu preciso. Se Deus não se manifestar para você, eu abro mão do evangelho. Mas é preciso você fazer isso. É preciso você aprender a chorar por Ele. É preciso você separar tempo para Ele. É preciso você trabalhar o seu coração para Ele. Diga: a doutrina de Cristo é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo. Você olha para a pessoa, às vezes olha com diferença. Nós somos assim, nós somos mal. Por mais bonitinho que você seja, há uma maldade dentro do coração do ser humano. Entenda isso, meu irmão. Você cria o filho com tanto carinho, o filho começa a crescer, já começa a olhar você com outro olho. É assim. Mãe, não aceito mais o seu conselho, eu vou fazer do meu jeito. É isso que acontece. Quem está compreendendo? Diga-se: a dureza do coração do homem só é quebrada quando encontra o amor de Deus. E o amor de Deus foi explodido na cruz, irmãos. Quem está compreendendo? Fique de pé, vamos falar com Deus. Pedir para os ministros de adoração subir no altar. Eu estou com uma má consciência, minha consciência está me agrilhoando, os meus pensamentos estão me machucando. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo fazer. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e veio ao meu coração a seguinte ilustração: aquilo que a tua consciência condena, o teu corpo não pode permitir. Aquilo que a tua consciência está dizendo que não deixa o teu corpo fazer. Se no teu interior está dizendo que não é certo, não faça. Porque se você violar esse princípio da tua consciência, você não vai ter paz. Dentro do meu coração está dizendo que está errado a maneira como eu estou agindo em casa, está errado o jeito que eu estou tratando as pessoas, e eu continuo fazendo a mesma coisa. Vai chegar uma hora que vai dar um colapso nervoso em mim. Aquilo que Deus fala na tua consciência, pratica. Seja sincero com Deus, irmão. Chega para Deus: Senhor, eu estou sendo tentado nessa área. Quem confessa a tentação não confessa pecado.
Deus, eu estou sendo assediado, Deus, a minha alma está desse jeito, mas há um desejo de te amar, há um desejo de te buscar, há um desejo de te obedecer, há um desejo de ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, há um desejo de eu melhorar cada vez mais, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor. Eu clamo ao Senhor, venha ao meu socorro, de manhã, à tarde, à noite, seja o tempo que for. Não demore, não fique esperando que aconteça num segundo. Continue. Deus vai começar a mudar você por dentro. Deus vai começar a mudar a estrutura interna sua, e haverá mudança na sua vida. A intensidade que você tem de Deus é a intensidade da sua busca. Você tem de Deus a intensidade que você busca. Feche os teus olhos e fale com Ele. Converse com Ele. Converse com Ele. Ô Senhor, nós adoramos o Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, que nós falhamos contigo. Muitas vezes nós amamos, meu Pai, mais coisas do que o Senhor. Muitas vezes nós amamos mais objetos do que o Senhor. Muitas vezes nós amamos mais a casa do que o Senhor. Muitas vezes nós cuidamos mais de nós do que do relacionamento contigo. Muitas vezes nós cuidamos demais de pessoas do que o relacionamento para contigo. Muitas vezes nós somos fiéis nos negócios, e com o relacionamento do Senhor nós quebramos às vezes do pacto. Nós queremos renovar essa aliança contigo. Adore o Senhor. E se você desejar aproximar do altar, aproxima do altar. Eu vou orar contigo.